seguimos aqui falando de todo o caso relacionado ao Queiroz, são 15 horas e 39 minutos, e nós estamos em contato agora com o advogado Conrado Gontijo, criminalista. Doutor Conrado, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar a você e aos ouvintes da Jovem Pan. Bom, o grande destaque do dia é a prisão de Queiroz, pela proximidade que ele tem com a família Bolsonaro, por ter trabalhado com o Flávio Bolsonaro, por todas essas notícias que nós tivemos aí nos últimos tempos, ele ficando escondido, mesmo sem ter sido convocado formalmente a comparecer, a prestar depoimento, apenas no início, e ele conseguiu alegar que estava doente na época. Eu queria saber como é que o senhor vê a evolução desse caso. Esse ato que foi realizado na data de hoje é importantíssimo para a evolução dessas investigações. Como você bem mencionou, já há muito tempo existe uma dúvida muito séria em relação à figura do senhor Fabrício Queiroz, que é homem de confiança de diversas pessoas da família Bolsonaro, e que desde o momento em que foi identificado como alguém que poderia ter informações a respeito do esquema de rachadinha que aparentemente existia no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, desapareceu, quer dizer, era intimado, não comparecia às intimações do Ministério Público, eventualmente, pelo que eu sei, se manifestou por escrito uma vez ou outra, mas havia simplesmente desaparecido. Isso chegou até virar, de alguma maneira, algo tratado com uma certa jocosidade por todos nós brasileiros, indignados com o fato de que esse sujeito não comparecia, não aparecia, ninguém sabia do paradeiro dele. Portanto, essa diligência de hoje, que alcança ao senhor Fabrício Queiroz e também a sua esposa, é muito importante, porque a partir desse momento será possível entender qual que será a posição dele no âmbito dessas investigações e melhor compreender com um pouco mais de profundidade essas investigações sobre rachadinha, qual era o papel de cada um dos personagens nesse esquema que precisa e merece ser investigado. Agora, estão alegando que não havia necessidade da prisão dele pelo fato de ele não estar formalmente foragido, né, porque a polícia não estava buscando até agora, mas o Ministério Público tem indícios de que ele estaria interferindo junto a ex-funcionários do gabinete para tentar apagar provas em relação a todas essas acusações. Um pedido de habeas corpus pode ter fundamento hoje? Inclusive estão alegando a própria segurança dele estar preso. Sim, o que acontece é o seguinte: eu não tive acesso ao teor da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva, mas pelo que eu pude ler, mais importante para a decretação dessa prisão do que a circunstância de que ele já estava há muito tempo desaparecido é o fato de que, aparentemente, existem dados concretos que revelam que ele e a sua esposa estariam articulando determinadas manobras para prejudicar o andamento da investigação, prejudicar a obtenção de informações, conversando e buscando ajustar narrativas e versões com outras pessoas também investigadas, e essa é uma hipótese clássica de decretação da prisão preventiva. Evidentemente, as colocações que faço aqui têm como fundamento aquilo que já está publicado na imprensa. Eu não conheço a fundo o teor da decisão judicial. Mas se é esse o fato, se há indicativos de perturbação da investigação, tentativas de prejudicar a investigação, me parece que esse é um caso em que, em tese, a prisão preventiva pode ser decretada. Essas outras circunstâncias relacionadas ao estado de saúde dele, há notícias de que ele faz tratamento por um câncer, e a própria situação de que há hoje no sistema prisional uma disseminação descontrolada do coronavírus, são circunstâncias que podem ser utilizadas pela defesa nesse eventual habeas corpus para buscar, eventualmente, a revogação dessa prisão preventiva. Agora, o que está divulgado é que ele estaria atuando concretamente para prejudicar as investigações. Se esse é o dado que justificou a prisão, da minha perspectiva, está, em tese, justificada a hipótese da prisão, embora, eventualmente, esses temas possam ser todos analisados com profundidade mais adiante. Bom, doutor Conrado, para nós encerrarmos, eu queria lembrar que, ao decretar a prisão preventiva de Fabrício Queiroz, o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do TJ do Rio, avaliou que ele e a mulher, Márcia Oliveira de Aguiar, poderiam atrapalhar as investigações, ameaçando testemunhas e investigados se continuassem soltos. O juiz cita mensagens de Márcia, que foram colhidas em ação anterior
de busca e apreensão do Ministério Público do Rio. Nas mensagens, ela dizia que Queiroz, mesmo escondido, continuava dando ordens para constranger testemunhas. Márcia chegou a compará-la a um bandido que está preso dando ordens aqui fora, resolvendo tudo. O juiz também decretou a prisão dela. Ela ainda não foi encontrada, é considerada foragida, mas o juiz chegou a mencionar essa mensagem. Exato, quer dizer, essas referências que são feitas pelo juiz na decisão são referências que indicam, em tese, o cabimento da prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão excepcional, deve ser decretada em casos muito específicos, nos quais a liberdade dos investigados possa gerar perigo para a evolução dos procedimentos criminais. E como isso se dá? Se dá com a fuga, eventualmente, e embora se alegue que ele não estivesse foragido, de fato não estava, porque não existia uma ordem prisional já expedida em face dele, havia uma certa dificuldade de encontrá-lo, e esses dados sobre essas tentativas, essas mensagens, essas referências, podem fazer imaginar que ele pudesse perturbar, prejudicar, interferir na produção das provas. Certo. Então, eu imagino que tenha sido esse o embasamento da decisão judicial, que, claro, poderá ser questionada pelos advogados do senhor Fabrício no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. O caminho para o exercício da defesa do senhor Fabrício precisa ser assegurado, independentemente de qual seja a gravidade dos fatos pelos quais ele é investigado. É preciso que ele disponha de todos os mecanismos legais para fazer valer os seus direitos constitucionais que são assegurados a todos. Doutor Conrado Gontijo, advogado criminalista, eu agradeço muito suas informações, sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.